Afinal, como funciona essa questão da lei de Benford? Sua visão libertária é sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O físico Frank Benford fez uma descoberta chocante em 1938. Ele estava analisando grandes listas de valores de tabelas astronômicas e percebeu um padrão perturbador. O último dígito de todos os números tinha uma distribuição uniforme. Isso faz sentido. A chance do último dígito de qualquer número vindo de uma medição de natureza terminar em um 4, ou um 9, ou um 6 é basicamente a mesma. Mas o primeiro dígito do número, ao contrário, não tem distribuição uniforme não. Números com o primeiro dígito 1 são muito mais comuns que os demais. Na verdade, quando pegamos o primeiro dígito de um número medido de um parâmetro qualquer, cerca de 30% das vezes ele começa com o dígito 1, 17% das vezes começa com o dígito 2 e assim vai decaindo até que a probabilidade de começar com o dígito 9 é de apenas 4,6%. Benford trabalhou em cima do tema e criou a lei de Benford sobre a distribuição de números naturais. A fórmula da probabilidade de um número natural começar com o dígito D é dado pela fórmula apresentada aí na figura, ou por essa tabela. Essa fórmula pode ser estendida para além do primeiro dígito, definindo a probabilidade do segundo dígito, do terceiro e assim por diante. Em 1955, o matemático Theodore Perril provou matematicamente o fenômeno. E mais adiante descobriu-se que, bem antes, em 1881, o matemático Simon Newcomb já havia reparado essa questão da distribuição e havia inclusive derivado a fórmula, porém seu trabalho acabou esquecido. Muitos, por isso, preferem chamar a lei de Newcomb-Benford, mas o fato é que, mesmo a lei de Benford só seria uma curiosidade matemática sem uso se não fossem duas outras figuras importantes nos anos 1970. Em 1972, Hal Varian, um economista americano formado em Berkeley e que hoje, diga-se de passagem, é um dos diretores do Google, propôs em um paper da época que a lei de Benford poderia ser usada para detecção de fraudes em contabilidade. Imediatamente o economista e professor de contabilidade Mark Nigrini, nascido na África do Sul, mas que estudou e fez carreira também nos Estados Unidos, desenvolveu e testou um framework para identificar fraudes em contabilidade que se mostrou extremamente eficiente. Hoje, tal procedimento é padrão em análise de contabilidade, gastos, cálculo de impostos e várias outras áreas que envolvem números sob suspeita de fraude. Veja, o framework do Nigrini usa muito mais que o primeiro dígito para detecção de fraudes. É de fato bastante completo e funciona muito bem. Se você avalia números de contabilidade de uma empresa com a lei de Benford e eles não seguem a distribuição, é quase certeza que existe fraude. Mas é importante deixar claro que ele só indica fraude, ele não prova fraude. Pode haver outra explicação para tais números não seguirem o padrão, desde um simples erro até características específicas dos gastos da empresa. Existem casos, por exemplo, de empresas que tinham muito gastos com o mesmo valor, R$ 599, que era o pagamento específico de um tipo de componente adquirido com muita frequência. Daí o dígito 5 aparece acima do normal na contabilidade dessa empresa. Não é fraude, apenas uma característica. O analista olhou aquilo, viu que havia o problema. Vamos agora avaliar os números e checar se é um problema mesmo, se é uma fraude mesmo. Nesse caso, verificaram que não era uma fraude. Além disso, a lei de Benford só se aplica a números naturais que possam variar muito, pelo menos algumas ordens de grandeza. Uma ordem de grandeza, para quem não sabe, é um fator de 10. Números que vão desde unidades, 1, 2, 3, depois passam para outra ordem de grandezas, dezenas, 10, 20, 30, chega a outra ordem de grandezas, centenas, 100, 200, 300, depois milhares, 1000, 2000, sei lá, e por aí vai. É fácil ver como a lei de Benford não se aplica a números com pouca variação. Imagine que você fosse aplicar a lei de Benford para a altura dos adultos no Brasil. Você colhe a altura de todas as pessoas em uma grande tabela e aplica a lei de Benford. O que vai acontecer? A imensa maioria dos números vai começar com 1. Aposto que você mesmo que está ouvindo esse artigo mede 1 metro e alguma coisa, não é isso?
não vai ser só 30% dos números, como a lei de Benford diz, vão ser, sei lá, 99% dos números. Se você pegar o intervalo entre 1 metro e 1,99 m, você vai enquadrar quase 100% dos brasileiros. Sim, eu sei, existem algumas pessoas com 2 metros ou mais, e existem algumas pessoas com menos de 1 metro de altura, mas são poucos casos. Nos Estados Unidos, onde as pessoas se medem em pés, a coisa fica ainda mais evidente, porque o número 1 nem aparece. Ninguém mede um pé, que seria 30 centímetros, nem 10 pés, que seria 3 metros. O grosso fica entre 5 e 7, furando totalmente a lei de Benford. A lei de Benford, portanto, só se aplica a números que variam muito, várias ordens de grandeza. Se os números variam pouco, eles não obedecem à lei de Benford. Lógico, isso é o ideal para finanças, porque na contabilidade de uma empresa você vai ter desde pequenas despesas de poucos reais até enormes investimentos na casa de milhões. Os números rompem várias ordens de grandeza, e por isso a lei de Benford funciona tão bem com contabilidade de empresas. Em outras situações também, tamanho de estrelas, distância entre planetas, tudo isso são números naturais que têm uma enorme variação. Mas em outras situações isso não funciona muito bem não. Um caso clássico são as eleições. Alguns canais importantes dizem por aí que as eleições americanas de 2020 foram fraudadas e a prova disso é a lei de Benford. Alguns canais importantes no Brasil falavam a mesma coisa das eleições de 2014, 2018, 2020. Na verdade, falam isso em quase todas as eleições. Mas lembra, primeira coisa, a lei de Benford não prova fraude. Ela pode, no máximo, indicar um problema com os números. Quando acontece em contabilidade, a solução é olhar os números item a item. Na eleição, você não tem essa alternativa. Você não tem como olhar se tem alguma particularidade, porque você não tem como identificar cada voto de cada pessoa. Portanto, não há como provar que uma eleição foi fraudada pela lei de Benford. Mas é mais do que isso. Um dos problemas que a lei de Benford tem, como já explicamos, é exatamente números limitados, números que não variam tanto assim, como vimos com a altura das pessoas. E por que o número de votos em um candidato em cada urna não segue a lei de Benford? Porque as urnas são distribuídas por sessões eleitorais. Aqui no Brasil, o TSE faz um planejamento para todo ano, cada sessão eleitoral ter mais ou menos 500 pessoas. Se uma sessão aumenta muito de tamanho, ela é desmembrada em duas. Se ela diminui muito de tamanho, ela é unificada com uma outra sessão próxima. Nos Estados Unidos, eles fazem a mesma coisa, embora lá varie de estado para estado esse planejamento, e a média costuma ser um pouco maior, em torno de 1.000 pessoas por sessão, na maior parte dos estados, mas lá também tem esse limite. Como muita gente não vai votar, a abstenção média no Brasil é coisa de 1/3, lá nos Estados Unidos é muito maior. Então, o número total de votos em uma urna, no máximo, vai de 0 a poucas centenas. Mas é pior ainda, porque um candidato com chance de vitória dificilmente terá muito poucos votos em uma urna. Num segundo turno, por exemplo, em que só tem 2 candidatos concorrendo, ou no caso das eleições americanas, que é praticamente bipartidária, tipicamente os votos em cada candidato ficam entre a casa de muitas dezenas para uma centena e pouco em cada urna. Dificilmente chegam a poucas dezenas ou a múltiplas centenas. Portanto, é menos de uma ordem de grandeza, o suficiente para a lei de Benford não ser aplicado. No final, não se aplica porque o voto não é um fenômeno natural, ele tem uma limitação dada pelo órgão eleitoral quando limita o número de eleitores numa urna. Veja, a lei de Benford não prova que houve fraude, mas também não prova que a eleição foi limpa, tá? Simplesmente não se aplica ao caso. Isso também se aplica a muitas estatísticas de economia do governo. Como tem pouca variação, não é possível aplicar a lei de Benford. O que não quer dizer que tais números sejam fraudados. Podem ser fraudados, podem ser que não. Apenas não dá para descobrir pela lei de Benford. Porém, quando vemos outros números naturais, como mortes por Covid, a coisa se torna muito mais interessante. O número de mortos totais divulgados por países ao longo de várias semanas varia muito ao longo do tempo, do local, e varia em várias ordens de grandeza. São números naturais com grande variação. A aplicação da lei de Benford aqui é muito mais simples e direta que no caso das eleições. E foi isso que os professores Armad Kilani e Georgios Georgiou fizeram e publicaram os resultados em um artigo do Journal of Public Health no dia 27 de janeiro. Eles aplicaram a lei de Benford em número de casos de Covid dos diversos países.
e descobriram que existe uma grande lista de países cujos números destoam da lei de Benford. Dentre os países nessa lista, claro, está o Brasil, e também os Estados Unidos, e também o Chile e a Argentina, e muitos outros. Isso não quer dizer necessariamente que há fraude nos números de mortes e infectados, mas sem dúvida alguma indica que há problemas aí. Isso nem precisaria ser feito porque nós sabemos qual é o problema: o interesse de políticos de ter muito mais mortes pela doença do que o número real para justificar pedidos por mais verba, justificar emergência. Os critérios para definir uma morte como sendo morreu de Covid foram necessariamente relaxadas em vários lugares do mundo. Na Inglaterra, se a pessoa teve um teste positivo de Covid nas últimas 6 semanas e morreu, ela morreu de Covid. Não importa se tenha sido atropelada depois disso. Aqui no Brasil, igualmente, se a pessoa testou Covid quando chegou no hospital e morreu em seguida, morreu de Covid, mesmo que tenha levado um tiro. Isso, lógico, não é para dizer que a doença não é grave. Certamente muita gente morreu mesmo da doença. Porém, infelizmente, o interesse político por inflar os números pode ter sim gerado problemas graves. A falta de informações confiáveis dificulta a tomada de decisão do indivíduo em qualquer situação. E se tem governo, se tem política, a última coisa que se tem são números confiáveis. Certo estava Mises e sua praxeologia quando diz que a única forma de tratarmos a economia é pela lógica indutiva pura. Qualquer uso de números e estatísticas irá levar a resultados falsos, porque todos os números e estatísticas do governo estão contaminados pela política. Obrigado pela audiência. Esse artigo foi sugerido por Marco Batalha, escrito e narrado por Peter Turguniev. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Saiba mais sobre o nosso projeto no site visãolibertaria.com. Lá você pode sugerir novos artigos, escrever artigos, patrocinar e muito mais. Confira visãolibertaria.com. Até a próxima!